Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, vamos meditar um pouquinho mais nas Escrituras Sagradas. Hoje tem um tema bem interessante. Hoje vamos falar um pouco de simbolismos, vamos falar um pouco do significado de algumas simbologias na palavra de Deus na Bíblia. Então o tema da palavra de hoje é culpa e graça no jardim. Vamos estudar o texto que está no livro de João 18, vamos ler ele do versículo 1 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caiu por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscai? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que meu pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, pois fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem, e eu lhes tenho dito. E tenho dito isto. Um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me fez? E Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: Não te vi no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. O ministério particular de Jesus com os seus discípulos havia chegado ao fim. E o drama da redenção estava prestes a começar.
o ser humano mostraria toda a sua perversidade e Deus responderia com toda a sua bondade. Glória a Deus por isso. Romanos 5:20, a palavra do Senhor diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez a melhor maneira de visualizar as verdades contidas nesse texto de João 18 é de compreender as suas lições e observar o simbolismo do relato. O Evangelho de João ali é repleto de símbolos, alguns mais óbvios do que outros, que transmite ao leitor algumas verdades espirituais super importantes. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, encontramos 5 desses símbolos: o jardim da obediência, o beijo da traição, a espada da rebelião, o cálice da submissão e o fogo da negação. Então vamos estudar esses símbolos. Eu vou dividir esse estudo em 5 vídeos, vamos ver um em cada vídeo. Então vamos começar hoje pelo primeiro deles, que é o jardim da obediência. Então não perca os próximos vídeos e tudo aquilo que o Espírito Santo e o Senhor quer nos ensinar com esse simbolismo. Eu amo estudar o simbolismo da Bíblia. As verdades e as revelações embutidas em cada palavra e texto das Escrituras através do simbolismo nos traz um entendimento, nos traz uma revelação que assim, me prende, eu fico apaixonado por isso. Então, o primeiro símbolo, o jardim da obediência, está no nosso texto chave em João 18:1, onde a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e para chegar até lá, ele precisava atravessar o ribeiro de Cedron. Mas o fato de que o evangelista chama atenção aqui para isto, sugere que havia algo importante e aponta para a profecia de Davi a respeito do Messias. Salmo 110, 7, a palavra do Senhor diz assim: pelo caminho desdentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. O ribeiro do sofrimento no caminho para a sua glória e nossa salvação. Representado aqui pelo ribeiro de Cedron, o ribeiro escuro, podemos chamar assim chamado pela escuridão do vale do qual ele corria, ou pela cor da água maculada pela sujeira da cidade. De tal ribeiro Cristo bebeu quando estava no caminho da nossa redenção, e o texto diz que ele prosseguiu de cabeça erguida. Às vezes estamos atravessando ribeiros escuros e sujos em nossas vidas, estamos passando por esses momentos de escuridão, e qual tem sido a nossa atitude? Temos atravessado esses ribeiros de cabeça erguida, assim como Cristo atravessou e nos ensinou? O Vale de Cedron, ele fica a leste de Jerusalém, entre o muro da cidade e o Monte das Oliveiras. O jardim do Getsemane encontra-se na encosta oeste desse monte. Jesus e seus discípulos iam a esse jardim com frequência para descansar, meditar e orar. Lucas 22, 39, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Apesar de saber onde o traidor o procuraria, Jesus foi para lá a fim de ser encontrado por ele.
Assim ele mostrou-se disposto a sofrer e a morrer por nós. A história da humanidade começou em um jardim, onde o homem cometeu seu primeiro pecado. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim. Mas o último Adão, Jesus Cristo, mostrou-se obediente ao entrar no Getsêmani. Foi em um jardim que o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas por sua obediência, Jesus trouxe retidão e vida a todos os que creem nele. Foi obediente até a morte de cruz, num jardim. Um dia a história terminará em outro jardim. A cidade celestial que João descreve em Apocalipse 21 e 22. Nesse jardim não haverá mais morte nem maldição. Glória a Deus. O Éden foi o jardim da desobediência e do pecado. O Getsêmani foi o jardim da obediência e da submissão. O céu será o jardim eterno de prazer e de satisfação para a glória de Deus. Jesus havia sido rejeitado por seu povo e naquele exato momento estava sendo traído por um de seus discípulos. Jesus estava plenamente consciente do que esperava. No entanto, foi para o jardim em obediência à vontade do Pai. Em que caminhos temos andado? Em que jardins temos entrado? Em jardins da obediência ou em jardins da desobediência? Pense nisso. Medite acerca desta palavra. Medite acerca desse simbolismo e resolva e procure e busque entrar no jardim da obediência. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo simbolismo. Não percam. Fiquem com Deus.